Olá, eu sou a Bruna e esse é o Carregando Minhas Escolhas, um podcast para quem tem a mente inquieta e carrega suas escolhas. Toda quinta tem episódio novo, YouTube e Spotify. Vamos falar sobre arte, fazer arte. A gente cresce com aquela frase assim: "Ah, eu sou muito arteira", mas aí, quando nós nos tornamos adultos, a gente pensa assim: "Que bom que é ser arteira, né? Finalmente ela tá aqui, ela sempre durou todos os episódios, agora criador e criatura juntos". Bem-vinda, Simone Coelho. Obrigada, Bru. É um prazer estar aqui no teu podcast famosésimo. Estava louca para sentar aqui, estava esperando a minha vez. Muito obrigada pelo convite. Chegou. E hoje, enquanto eu vou entregar, e daí eu vou contando para ela. Enquanto eu preparava o Olha, presente obrigada. dela, eu pensei assim, para a gente começar projetos da nossa vida, sempre tem aquelas pessoas que nos inspiram, que nos incentivam. E a Simone é uma dessas pessoas, porque hoje parece assim: "Ah, mas a Bruna apresenta evento, a Bruna tá sempre à frente falando". Mas tudo começou lá atrás, porque alguém me deu essa oportunidade, e esse alguém está aqui. Então, antes, já fui oradora de formatura, enfim, mas assim, uma situação é tu fazer parte daquilo, outra situação é alguém te contratar para aquilo. Eu acho que um divisor de águas, e é algo que me marca até hoje, é ter feito os 30 anos da Marmorarte, e que fui lá, apresentei, a gente produziu vídeo, tudo, foi uma noite muito especial. E depois disso, até hoje, eu ouço as pessoas: "Nossa, eu lembro quando tu apresentaste os 30 anos. Ai, porque foi tão bom estar ouvindo a história e tudo mais". Eu só tenho a agradecer. E agora, nessa fase, estando aqui com a tua obra também, só gratidão, né. Eu lembro que eu olhando os posts da Bela, me chamou a atenção. Aí eu chamei a Bela, falei: "Bela, o teu Instagram tá diferente, o que que tá acontecendo? Tá tão diferente, teu Instagram tá bonito, ele tá dinâmico, tu tá solta", daí: "Ah, sim, é a Bruna". Eu falei: "Quero conhecer essa Bruna". E eu lembro também que no evento de 30 anos da Marmorarte, que tu falou: "Eu vou apresentar". Eu disse: "Agora é tu quem vai apresentar". "Ai, mas eu nunca fiz isso". "Não, então tu vai fazer pela primeira vez, porque tu tem capacidade, tu vai É, fazer". é E verdade. assim foi, né, Bruna? E hoje estamos no podcast. Exatamente, Olha, olha, Simo muito não, legal. ela é assim, gente, porque ela vê a beleza, às vezes, onde a gente não enxerga, e a prova disso são as obras dela. Porque a gente vinha conversando agora nos bastidores sobre, inclusive, essa obra, que está presente em todos os episódios. É uma continuação da coleção Organic, e Isso. eu adorei, porque a gente olha: "Ah, é uma pintura". Tá, flores. Não, espera aí, são as inspirações, os elementos que formaram as tintas. Explica um pouquinho pra gente. É, a coleção Organic, que é aquela que a gente lançou ano passado, que eu vinha lá da pandemia, né, fazendo, que foi, né, a partir daquele momento que estava exclusa, né, dentro da minha casa ali, né, que todo mundo estava, né, na época do lockdown, enfim. Eu fiz as minhas próprias tintas com os pigmentos que eu encontrava na natureza, né, no jardim da minha casa. Então, a partir dali surgiu a coleção Organic, onde, né, havia, né, eu criei vários abstratos, com aquelas tintas com tempero, com borra de café, com várias coisas, né. E a Botanic, ela é uma continuação da Organic, onde eu materializo tudo que eu utilizei para fazer as tintas na coleção Organic. Então, os temperos, o grão do café, os temperinhos, todas as coisas da natureza, os caules das flores, enfim, ela vem para uma nova fase, aí então agora no figurativo, mas ela tem uma ligação, elas estão ligadas entre si. Então, seria mais ou menos isso. Esse é o O conceito, né, da o obra. rosa tem algo a ver com o feminino, com a criação, para onde ela foi? Tem algo nesse sentido ou Não, o rosa, porque o rosa ele é uma cor, alegre. Então, assim, é uma cor feliz, é uma cor que te deixa bem, né, ele vem do magenta,
e o magenta é uma cor que te traz paz, né. Existe ditado que fala: "Se tu colocar com alguma coisa magenta à noite, antes de dormir, tu vai ter um sono tranquilo". Olha, então o magenta, o tons de rosa, o magenta, ele te leva para isso, né. Ele te leva pra paz, pra tranquilidade. Então, eu acho que eu vim daquela fase, né, da pandemia, e hoje a gente está numa fase mais Tu vai ser tranquila, é mais verdade. tranquila, né. Tem alguma coisa a ver. Quando a gente pensa numa obra de arte, essas sensações, não só com cores, mas também vendo um local, por exemplo, nas fotoartes, transmite isso, é algo memórias da infância? O que A foto move? arte, na verdade, para mim, Bruna, cada foto ela tem uma história, né. Até porque as minhas fotos são feitas em viagens. Então ela tem todo o conceito de cada obrazinha na foto arte, ela tem uma peculiaridade, assim, né, como a gente estava conversando ontem sobre a coleção Gaudí. A coleção Gaudí foi uma coleção que mora no meu coração, né, foi uma coleção feita na Espanha, em Madrid, Barcelona. Então ali foram pegos várias cenas, do cotidiano do Gaudí, dentro das obras dele, né, que é tão rica, né. E, então assim, por isso que eu digo que cada fotoarte tem uma história, né. A gente agora, acabou de chegar de Marrocos, já sai com novidade, já vem novidade. Então, a gente lá viu muito ocre, né. As casas são todas lá em Marrakech, as casas são todas ocre, lá é um padrão. Então, tudo muito combinando com a natureza, aquele verde, aquele rosa das flores junto com o ocre das casas, aquilo fica muito lindo, é muito lindo. Então, estamos lançando aí, né, Dai, estamos lançando já a coleção ocre. E é a artista que, escolhe a viagem pensando nas obras ou acontece? Não, tudo acontece. Não é a artista que escolhe. Tá lá Pode na acontecer viagem. de ter a coleção, como não. Eu vim em abril da Alemanha, não teve coleção. Não me senti acessar Conectada. conec eu me senti conectada na viagem, mas não senti que ali surgiria uma coleção. Eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso, porque não é simplesmente um clique de Não, um local. não, É senti. essa sensação, né. É o sentimento. Ah, é, assim, lá no Marrocos, cada coisa que eu vi, aquela coisa, sabe, de te transbordar, sabe. Então, assim, aquilo te enche de emoção, então tu consegue entender que aquilo tem que ser mostrada. Quando a gente fala sobre, por exemplo, a coleção Organic, tem isso também? É o ambiente externo que faz com que tu pinte ou vem de dentro? Como que a artista se move nas suas criações, pensando no handmade? Assim, eu sempre tenho, como eu já falei em várias entrevistas, tem muitos artistas que eles precisam estar com alguma angústia interior, né, infeliz com alguma coisa para poder criar. E eu sou o contrário. Eu preciso estar bem comigo mesma para poder criar. Tanto que a coleção que eu comecei na pandemia, eu só consegui lançar e finalizar ela o ano passado, porque era uma coisa que me angustiava, eu não queria ficar longe da arte, mas ao mesmo tempo foi algo que me angustiava. Só que eu não consegui finalizar ela durante a pandemia. Eu comecei e aquilo ficou guardado, porque eu não consegui dar andamento. Aham. Então eu só consegui dar andamento e finalizar o ano passado, quando tudo já estava mais tranquilo. A gente vê que tem coleções que realmente levam anos para ficarem prontas. Exato. Lá na galeria dos artistas que já fizeram as exposições também, lembro a Lica, que era a primeira vez que ela estava mostrando obras de uma vida, Sim. porque tem muito isso, a gente vê o resultado pronto, mas tudo que acontece por detrás daquilo, os motivos que levaram, e dos horários, também tem isso? Tem horário que tu gosta mais de estar produzindo, é mais diurna, é mais noturna? Como Não, que é? eu gosto de mais, durante o dia.
Eu prefiro mais durante o dia. Não sei se é porque também o meu ateliê no meu ateliê eu te ele tá sempre em movimento, e eu já fiquei à noite pintando, mas, eu me sinto só. Parece que eu tenho que estar eu não gosto que as pessoas fiquem ali do meu lado, eu gosto de ficar sozinha, porém eu gosto de saber Tá que circulando. tem gente circulando, que tem gente perto, que tem aquele movimento cotidiano, sabe. Eu gosto assim. Eu vejo nas suas obras também que tem rostos, que volta e meia aparece, opa, tem alguém recebendo, é um autorretrato. De onde também vêm essas inspirações? Tu, verifica a vida da pessoa, olha as cores que ela gosta, como é que surge isso? Sim, tem eu faço uma pesquisa. A última que a gente fez agora, a gente fez por uma baita executiva, né, uma pessoa muito, engajada, né, uma baita administradora, uma CEO de uma grande empresa, e foi essa obra ela foi encomendada, então o que que a gente fez? A gente foi fazer uma varredura na vida dessa pessoa, varredura que eu digo, assim, pesquisar, assim, o Instagram dela, como é que é a vida pessoal dela, como é que ela é como pessoa, não só como profissional. Então eu acho que isso tudo influencia na obra. Aí, para criar é muito mais fácil. É verdade. E também para a pessoa olhar aquilo, nossa, Isso. tocar ela. Aí sentir assim: "Não, realmente essa artista, ela me entendeu, ela realmente realmente eu sou essa pessoa que ela retratou". E na tua vida, arte, empreendedorismo, maternidade, agora vovó Aham. Simone, tudo Minha melhor maravilhoso, fase. sim, delícia. A gente, a Vitória colocar Pedrinho é sucesso, coisa mais linda. E como administrar tudo isso, porque tem a galeria, não são, só criar arte, é também evidenciar outros artistas. De onde surgiu agora a sua Olha, ideia? eu te digo, Bruna, que eu só consigo, fazer tudo isso porque tem alguém por trás de mim. Porque se eu não tivesse alguém que me desse todo esse apoio, que me desse toda essa assessoria, porque a Dai, ela é minha mão, meu braço direito, meu braço esquerdo, então ela consegue estar lá na galeria enquanto eu posso dar atenção ao Pedro, enquanto eu posso estar dando atenção para o Antônio, meu Antônio também é especial, então eu posso fazer as minhas coisas. Então, se eu não tivesse a Dai, também eu Fica restrita. já ficaria restrita, não poderia, eu talvez eu estaria ali só, tipo, pintando por hobby, né, então poderia ser uma opção minha, mas isso eu enxergo lá na frente, daqui a pouco, porque é a hora que eu estiver mais cansadinha, né, com mais idade, que não é agora, Fica bem e longe. tá bem Porque longe para disso. essa mulher ficar cansadinha, gente, não é, hein, olha, que eu lembro que quando a gente começou a trabalhar juntas, tu já vinha com a ideia, porque eu vou ampliar o ateliê, porque era um ateliê. Sim, isso. Eu vou ampliar, eu quero fazer mais exposições, e assim foi. Hoje tem a galeria. A Simone, vamos colocar de 20 anos atrás, ou a Simone lá do começo da carreira de artista, como que ela avalia como a gente está hoje? É um cenário propício para o artista? O mercado não é? Como que tá? Eu acho que sim, Bruna, porque eu vejo que a arte ela está sendo cada vez mais valorizada, tá. A gente foi à Feira de Milão, e eu enxerguei muita arte. Casa Cor São Paulo, muita arte. A Bahia nem se A fala. Bahia, então, era pura arte. Então, assim, ó, eu vejo que a arte está cada vez chegando mais no coração das pessoas. As pessoas estão mais optando pelo handmade, pela arte com significado, pela arte que realmente tem um conceito. Não importa qual artista, se vai comprar comigo, se vai comprar com a Bruna, com quem for, mas as pessoas estão preocupadas mais com aquela arte atemporal. E a arte de verdade, A a arte de artesão. verdade, não aquela arte comercial, que na realidade ela não é uma arte, né. Ela é um comércio, então é uma foto que é replicada é vendida na feira, né, no Brasil inteiro, então é diferente do que aquela arte handmade, feito à mão, exclusiva para cliente.
né, não importa o valor, tem artistas que cobram mais, tem artistas que cobram menos. Então, assim, ó, o importante é tu ter aquela arte em casa, que tu sabe que vai passar de geração por geração. Os teus netos lá na frente vão dizer: "Nossa, como a minha avó era antenada, Uhum. ela já gostava de arte naquela época". Então, assim, ó, isso é muito importante. Eu vejo hoje pessoas que chegam: "Ó, a minha avó, eu esse eu ganhei da minha avó, só quero trocar a moldura". Meu Deus, que coisa mais linda isso, né, aquela coisa que Porque tem um significado mesmo, né. exatamente, gente, e arte não tem que combinar com cor de tecido de sofá, com almofada, a arte ela tem que ser ela sozinha soberana. Ela pode combinar com qualquer ela pode combinar com qualquer cor. Isso a gente viu na Casa Cor, que a arte ela é absoluta, ela não precisa ser aquela coisa, porque ela tem que combinar com o tecido do sofá, porque ela tem que combinar com a almofada, Eu se ia tapete. eu ia te perguntar isso, porque para aquela pessoa que fica assim: "Ai, mas eu vou adquirir uma arte. Ah, mas vai que daqui a pouco eu enjoo. Hoje eu tô amando o azul, mas eu já amei o vermelho. Será que eu vou aproveitar isso?" A Simone, vamos colocar de 20 anos atrás, ou a Simone lá do começo da carreira de artista, como que ela avalia como a gente está hoje? É um cenário propício para o artista? O mercado não é? Como que tá Eu isso? acho que sim, Bruna, porque eu vejo que a arte ela está sendo cada vez mais valorizada, tá? A gente foi à Feira de Milão e, e eu enxerguei muita arte. A Casa Cor São Paulo, muita arte. A Bahia nem se A fala. Bahia, então, era pura arte. Então, assim, ó, eu vejo que a arte está cada vez chegando mais no coração das pessoas. As pessoas estão mais optando pelo handmade, pela arte com significado, pela arte que realmente tem um conceito. Não importa qual artista, se vai comprar comigo, se vai comprar com a Bruna, com quem for, mas as pessoas estão preocupadas mais com aquela arte atemporal. E a arte de verdade, não A uma arte de impressão. verdade, não aquela arte comercial, que na realidade ela não é uma arte, né? Ela é um comércio, então é uma foto que é replicada, é vendida na feira, né, para o Brasil inteiro. Então é diferente do que aquela arte handmade, feito à mão, exclusiva para cliente, né? Não importa o valor, tem artistas que cobram mais, tem artistas que cobram menos. Então, assim, ó, o importante é tu ter aquela arte em casa que tu sabe que vai passar de geração por geração. Os teus netos lá na frente vão dizer: "Nossa, como a minha avó era antenada, Uhum. ela já gostava de arte naquela época". Então, assim, ó, isso é muito importante. Eu vejo hoje pessoas que chegam: "Ó, a minha avó, eu ganhei da minha avó, só quero trocar a moldura". Meu Deus, que coisa mais linda isso, né? Aquela coisa que Porque tem um significado mesmo, né. exatamente, gente, arte não tem que combinar com cor de tecido de sofá, com almofada. A arte ela tem que ser ela sozinha soberana. Ela pode combinar com qualquer, ela pode combinar com qualquer cor. Isso a gente viu na Casa Cor, que a arte ela é absoluta. Ela não precisa ser aquela coisa, porque ela tem que combinar com o tecido do sofá, porque ela tem que combinar com a almofada Eu do ia tapete. eu ia te perguntar isso, porque para aquela pessoa que fica assim: "Ai, mas eu vou adquirir uma arte. Ah, mas vai que daqui a pouco eu enjoo. Hoje eu tô amando o azul, mas eu já amei o vermelho. Será que eu vou aproveitar isso?" Eu acho Ah, que esse sentimento às vezes a pessoa tem se ela pensa nessa figura comercial. sim, porque o quadro figurativo que ela comprar, como ela vai pagar baratinho e ela não ela comprou para combinar com o pano do sofá, Uhum. quando ela trocar o pano do sofá, ela vai querer trocar o quadro também, né? Com certeza. Agora, a hora que tu compra uma arte, que tu conhece a história da arte, como que o artista chegou naquela arte, que tu vai receber uma pessoa na tua casa, daí a pessoa vai dizer: "Ai, que lindo! Ah, não, essa obra é da artista tal, ela pensou nisso para fazer essa obra, ela fez isso, aquilo, olha o trabalho dela". É diferente. Eu amo quando chega alguém lá em casa que olha os seus quadros
É uma coleção Eu agora, acho que é da coleção. Ai, não lembro mais. se eu não me engano, é suíça. Ah, da Suíça. É da Suíça, Momentos. 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 E sempre, então assim, Bruna, foi a são, primeira coleção de fotoarte que eu fiz. olha, Foi a são primeira quadros que já tem 4 anos, eu acho. E sempre quando alguém chega lá e diz assim, ai, Simone Coelho, Simone Coelho. E eu, não. Tanto é que agora, recente, a minha comadre também, vocês fizeram obras lá pra casa dela. Ah, E sim. sabe o que que foi o mais legal disso? Porque quando ela estava compartilhando comigo que tinha essa vontade de colocar um quadro na sala dela, ah, Bruna, eu tô vendo umas imagens na internet. Eu disse, não faz isso. Que tá vendo uma imagem na internet? Daí eu disse, não, Guria, vai. Por que tu não vai lá na Simone? Vai lá na galeria ver. Porque tem tanta coisa legal que tu pode, assim, ter uma ideia diferente e tudo mais. Pois é, e foi. E no Ela fim ficou bem das contas, feliz. quando eu descobri, já tava o quadro lá, e ele super elogiando o atendimento, tudo. E assim, tu chega lá, é o quadro da casa dela. É diferente isso. Uhum. E muito especial. E para quem pensa assim, nossa, mas a Simone Coelho, gente, tem o valor do handmade, da foto art. Tem. São. Depende Vale a do que, pena perguntar. depende do que tu queres investir. Ah, eu Isso. quero uma coisa exclusiva handmade. Não, eu quero uma foto arte, mas eu quero uma foto arte assinada por ela. Aham. Tem um valor melhor. Mas é diferente de outras E coisas que que eu posso hoje, ver. com os valores das obras comerciais, Fica pau. nossa, é muito competitivo. E aí tu tá assim. comprando, não é uma coisa qualquer, né? E que tu pode, inclusive, assim, teve um cliente da Isabela, o Ângelo, que ele queria com verde, que ele Adora gosta. arte, ele adora arte. Então, assim, tem a oportunidade, inclusive, do cliente dizer as suas preferências, Sim. do que quer. Acho engraçado, porque o Ângelo, Ângelo, ele é assim, não, eu só vou te dizer uma cor que eu gosto e o resto tu vai criar. Eu achei ele com muita sensibilidade pra arte, sabe? Porque tem cliente que às vezes não entende, né? Não Isso. entende de arte e acha que tem que fazer igual aquilo ali que viu. E ele não, ele falou, eu gosto de tons de verde. Agora o restante, tu vai criar pra mim, tu faz como tu quiser. E a hora que eu cheguei lá com a obra, ele amou, né? Daí, ele amou. Não, e é um lugar especial, porque assim, Especial. tu tá tomando o teu café, contemplando aquela arte da tua casa. Feita pensando em ti, nas tuas preferências, Sim. nos tons de verdes que tu gosta. Sim, Isso é muito exatamente, especial. Exatamente. Eu lembro também de quando a gente foi fotografar cavalos, Sim. que também foi bem legal. Foi uma encomenda bem especial, né? A cliente queria fotos de cavalo, mas ela queria que os cavalos fossem os cavalos dela. Porque ela tinha cavalos premiados. Então o que a gente fez? A gente foi lá pro áreas dela fazer fotografar. E a Bruna foi junto. Bem. A Bruna foi junto. Foi o Gustavo e a Bruna. E aí fotografamos os cavalos e fizemos as obras. Ficou muito legal, né, Bruna? E na Ficaram hora, muito felizes. tirando essas que já são assim, pensando no cliente, quando vem as tuas criações, alguém decidiu adquirir. E aí? Como é que fica o coração da criadora para entregar essa obra? Ai, mas esse eu tinha pensado para ficar para mim. Como que é esse sentimento? Meio assim, meio ruizinho, meio triste, assim, sabe? Eu fico meio com o coração na mão, assim. Mas eu sei que também a gente precisa comercializar, porque também se eu não comercializar, daqui a pouco eu vou estar com a galeria cheia de obras e eu vou ter que Não ter tem mais parede mais nessa casa para espaço. colocar. Exatamente. Então eu acho que a comercialização da obra de arte é uma consequência. Sim, eu fico sempre um pouquinho tristinha, mas fazer o quê? Fico triste, mas depois passa. Depois eu vejo a obra bem linda lá na casa da cliente. Sei que outras pessoas vão ter esse acesso à arte, que vão contemplar a minha obra. Também isso já dá um pouquinho mais de... E a alegria da aconchego, pessoa de ver a sua casa decorada, Sim, decorada. ter a arte lá, também é muito especial. Sim, aí eu penso penso nisso, daí já fica mais quentinho aqui dentro e já passa. Tu
Por sinal, lembrei do episódio que eu gravei com o arquiteto Eduardo Costa. Nós falamos sobre as galerias, que é algo bem forte nos projetos Ah, do sim. Dudu. E como E de outros profissionais também, a gente está fazendo bastante. A gente está fazendo bastante porque cada vez mais as pessoas elas estão viajando, trazendo, né, as lembranças das viagens. Aí elas têm toda uma história de família, meu filho que nasce, casamento, e elas querem não deixar só em álbuns, né? Elas querem colocar na parede. Então a gente sugere, geralmente é as áreas de circulação, assim, para íntima. Então a gente sugere essas galerias. Fica muito legal. Daí o que a gente faz? A gente mistura fotos da família com recordações de viagens e obras de arte. Então a gente faz fica muito legal. E isso também para ambientes corporativos, Também. porque Transal e Perfreios. Isso, daí o que a gente fez? A gente fez para essas empresas toda a história da empresa. Então essa última que a gente fez Perfreios, fez Transal, já fizemos Caine, né? Sim. Então o que a gente faz? A gente conversa, tem toda uma história de conversar, reuniões com o pessoal e tal, e a gente vai perguntando toda a história da empresa. Aí a partir dali, a gente faz todo esse trabalho. Então, esse último que a gente fez, a gente emoldurou a primeira chave do caminhão. A gente emoldurou a primeira casa do casal com os bebês no colo. A gente fez, na sala do diretor, eu tinha ido no sítio deles na Serra, tinha feito umas fotos lá, então a gente colocou, ele se emocionou. Legal. A hora que ele chegou na sala dele, porque a filha, os filhos fizeram uma surpresa para ele. Então, quando ele chegou, ele viu, né? Do lado toda a história. Olha, eu me emocionei. Toda a história. E daí do outro lado tinha uma foto de um cavalo, que ele ama cavalo, e uma foto do paiol da casa dele lá da Serra, sabe? A hora que ele olhou, ele já viu na hora. Então, assim, ó, muito interessante isso, que é tu eternizar, né, esses momentos. E pensar... São tão importantes. Tu imagina, né, toda a tua trajetória. Tu tá aí falando como tu começou e tal. Imagina isso na parede, Bruna, é muito legal. E numa empresa de 30 anos, por exemplo, isso aí tem muita história, né? Até porque traz esse aconchego para o ambiente corporativo. E não só pensando, exemplo, no caminhão, no trabalho, mas pensando também no sítio, que é uma conquista que veio. Sim, exatamente. E nós temos também que a gente fez no Skyne Comércio de Ferros. A gente fez... tem as cartas que os irmãos mandavam quando eles eram solteiros, que eles iniciaram a empresa e daí tinha uma filial, um trabalhava em Florianópolis e aí um mandava a carta, o pai falou que é para te fazer assim, fazer assado, tudo na carta, assim, que sabe? Lindo. E a gente moldurou a gente escaneou e fez um trabalho muito legal, porque tudo assim eram cartas que já estavam muito assim... o desgaste do tempo. Imagina, tudo carta de 40 e poucos anos atrás. A gente restaura aquilo e aí a gente colocou e fez todo o museu da empresa, sabe? Muito legal. A gente aproveitou também o próprio material que eles trabalham e a gente criou as esculturas com o próprio material. Lá na Hiperfreios também a gente fez toda uma visitação na fábrica, fotografou o material deles e criou a partir do material deles as obras. Então fica algo muito personalizado. Isso está crescendo muito e a gente está fazendo bastante. Que interessante. E eu amo fazer isso. Eu adoro fazer isso. Eu acho que é muito gostoso, principalmente quando é uma empresa familiar, que é algo muito forte na nossa região. Sim. Porque assim, mescla a história da família, o legado que vem deixando. Exatamente. Fica muito legal mesmo saber que toda aquela história não ficou dentro da gaveta. Ela foi para a parede, né? E todas as pessoas têm acesso. Eu sou apaixonada por isso. Tanto é que aqui, para montar o estúdio, a gente vem com toda uma pintura no corredor e eu quis que a pintura fosse de margaridas, porque as minhas duas bisavós são margaridas. E elas têm uma história na nossa família, um legado muito forte. Tem uma tatuagem de margarida. As bolsas acompanham um papel semente de margarida, com sementinhas de margarida. Então eu acho que é isso, é a gente trazer um pouquinho da gente, a arte, encontrar artistas que fazem isso se tornar possível, que se torna tudo mais ainda especial.
Legal, legal, Bruna. Essa tua história também é bem bacana mesmo, né? Tu tá trazendo o conceito para dentro do teu trabalho. Eu acho que é isso aí. Essa é a pegada, né? Eu acho que a vida da gente, ela tem que ter, tudo ela tem que ter um porquê. Ela não pode ser fazer por fazer, É né? verdade. Fazer o meia boca não existe. Tem que fazer uma coisa que sempre bem feita, né? Com criatividade. E a gente passar isso, essa paixão que a gente tem, porque assim, como não lembrar de Nico Coelho vendo uma árvore? Né? As fotos da viagem de Marrocos, sempre ele lá, Analisando o mar. tudo. E é isso, é a gente de fato lembrar da pessoa, porque a gente vê algo, e a arte tem isso muito forte. Sim, Que sim. legal. Em tempos de digital, por que ter uma galeria cheia de fotos e nada? Sim, na hoje em dia parede? ninguém mais imprime foto. Então isso também veio para voltar, né? Pra gente repensar um pouquinho e pensar, opa, o digital é bom, ele tem um limite, né? Eu acho que tem que ter também Sim. pra E gente teve poder olhar. uma obra tua que era com a cestinha. Ah, tá, a da peneirinha? Isso. Então, essa releitura dessa obra, porque as pessoas perguntam como que tu começou, da onde veio essa tua história com a arte, né? Então, eu me lembro de eu pequenininha, 4, 5 anos, eu ia na casa da minha avó materna e ela me dava umas peneirinhas de palha. Aí eu chegava em casa, eu recortava a linhagem e eu ficava colando em cima daquelas peneirinhas como se fossem casinhas. E aí eu pintava com guache e eu pendurava na... A mãe deixava, minha mãe sempre deixou assim. Uma grande Ela incentivadora. sempre foi. Porque ela também a minha mãe, ela faz crochê, ela borda, ela costura, então ela já é também, né, do artesanal, de tudo. Então ela deixava. Aí eu pendurava essas peneirinhas da Sim, casa. a tua mãe criou 3 artistas. Porque uma é artista dos eventos, a outra das culinárias Sim. e tu das artes, Acho né? que Na verdade, eu acho que todas elas foram mais assim pro lado da do arte. manual dessa Isso, produção. da produção, isso mesmo. E aí comecei, e aí foi assim, aí eu fui convidada para uma exposição lá em Gramado, que era uma exposição coletiva e ai, eu não lembro agora como é que era o tema, mas o tema era algo assim que te voltava Dessas memórias afetivas. memórias afetivas. Aí eu falei assim, ó, eu vou fazer uma releitura da minha peneirinha. E fui atrás. Achei essa peneirinha lá em Nova Veneza. E eu consegui reproduzir, aí eu coloquei numa caixa acrílico. E atrás da caixa acrílico eu conto toda a história de como foi, né? Quando eu mostrei pra minha mãe chorou. Olha, A minha mãe chorou, ela assim, ai, que saudade. Imagina aquilo ali, depois das peneirinhas eu comecei a pegar taco, não tem os taquinhos de chão de casa? aham. Eu pegava os taquinhos, também pintava, e pendurava os taquinhos. O negócio era pendurar. Era pendurar? Não, eu sempre gostei do estético. Eu sempre falo, se eu não fosse artista plástica, eu seria arquiteta, porque eu sempre gostei do estético. Quando eu era criança, eu já mudava os móveis da mãe de lugar. Olha, Eu mudava os móveis da mãe de lugar, eu mudava poltrona, eu mudava isso. Eu sempre gostei de estética. Tanto é que eu pendurava as peneirinhas e os taquinhos na parede para decorar a casa da minha mãe. Então, por isso essa obra tá lá na galeria, tá lá no ateliê. É uma obra que eu carrego comigo, assim, ela vai ficar lá pro resto da minha vida, vai ficar para meus filhos, pros meus netos, pros meus bisnetos, porque ali começa a minha história, né? Minha história com a arte, né? que legal. Na galeria tem também aquele livro. Ah, tá. É muito Tem. legal. A Bruna lembra de tudo, né, Bruna? Não, eu tô aqui, a minha mente está lá dentro da galeria Galeria. neste momento. Aquela escultura, ela é uma escultura, né, que se chama Livro do Artista. Ela é uma escultura caixa que ela funciona. Ela tem motor, né? Então ali eu fiz algumas pinturas em canson com as tintas que eu criei, com os próprios pigmentos. E ali eu fiz o livro do artista. Então as pessoas vão lá e elas vão lendo o meu livro, que ele vai funcionando, né? Vai passando as páginas sozinha. É muito legal porque lá na galeria ele fica localizado logo que tu vai pegar a escada para ir para a sala de arte contemporânea. Então é sempre algo que as pessoas param
e ver aquelas folhas se movendo é curioso de estar Sim. ali contemplando, de fato. É, as pessoas gostam bastante de ficar olhando, né? As pessoas chegam e Uhum. ficam olhando, olhando. Então a gente. Eu tô com os planos de reproduzir uma outra. Mas acho que talvez para minha casa. Eu vou reproduzir para colocar. Vamos É, aguardar mas os aguardar. Quem sabe próximos, nessa nova fase agora do figurativo, talvez eu faça alguma coisa assim. porque o artista tem isso, né? Tem. Fases. Fases. É de fases. Hoje a fase da Simone é handmade, produzir as suas tintas. Em que fase Simone se encontra? Boa pergunta. Eu tô nessa fase que eu travei aqui. Vamos ver para onde é que vai. Eu acho que. A Dai fala que eu só trabalho sob pressão. Só que daí sob pressão não dá certo. Então, tipo assim, sob pressão eu só faço aquilo que eu já faço. Então, como é uma coisa nova, por isso que vai demorar um pouquinho mais. Mas eu acredito que vai passar. Daqui a pouco já está em contato com o mar, que é a tua inspiração também. Exatamente. E já vai surgindo novas ideias. Sim, exatamente, porque o mar ele me inspira muito, tanto que tem uma obra lá na praia que eu fiz o ano passado que já tem umas coisas estilizadas lá de peixe, enfim. Eu acho que é bem isso aí mesmo, Bruna. Vamos dizer que conheço um pouquinho antes dessa artista, esse caminho que essa artista percorre, e que é sempre uma delícia estar falando com ela. Nas exposições também, eu admiro demais tudo que tu promove aqui na região, de estar dando oportunidade para os artistas daqui, porque a galeria, as exposições que são feitas lá não são só da Simone. Por sinal, da Simone demorou para ser, Demorou? porque a gente sempre vinha outros e não, ainda não é a hora. Não, gente, não é a hora, não é a hora. E eu lembro quando a gente foi montar o evento, tá, Simone, o que a gente vai falar? Não, Bruna, mas eu não quero daí falar. Não, dessa vez eu não quero. Porque dos Falar outros, de mim, né? falar dos outros é uma É situação. bem fácil. Mas é porque, na realidade, Bruna, com a criação da galeria, o que eu queria e eu ainda quero continuar fazendo é dar oportunidade para novos artistas. E é esse trabalho que a gente vem fazendo, né, ao longo dos anos. A galeria completou 3 anos, né? Eu já vai fazer quase 40, que eu sou artista plástica. Tem 35 anos que eu sou artista plástica, formada, né, por formação. Claro que teve algumas interferências nessa trajetória, porque teve a época que eu dei aula em colégio, teve aula que eu dei aula de pintura, teve a época que eu daí tive meu menino, que eu tive que me dedicar, porque como ele é especial, eu tive que ficar me dedicando mais a ele, mas na soma total dá 35 anos de formada, né? Sou formada pela Unesc, antiga FUCRE, então fiz um curso de curadoria também recentemente, ano passado, pela uma escola londrina que tem sede em São Paulo, que é a IBAC. Então, hoje eu tenho esse certificado de curadora, que eu posso fazer a curadoria dos artistas. E é um diferencial aqui na nossa região. E era isso que eu sentia falta, né? Então, eu acho que aprender, a gente nunca se cansa de aprender, né? Então, eu acho que esse curso me fez aprender muita coisa nessa área. Então, acho que foi muito legal também para mim. Então, isso também agrega para as exposições, agrega para a galeria. Então, é isso. Gente, eu sou uma apaixonada, uma fã assumidíssima dessa artista. E eu também tô fã, né, Bruna? Não, então, olha, somos fãs uma da outra, né? É isso aí. Obrigada por Bru. ter aceitado participar, por me apoiar desde sempre. Com certeza. E eu acho que é isso, assim. Linda, maravilhosa, magérrima, bonita, gata. Em todos os aspectos. Sim, mas isso fica com uma outra oportunidade. Isso, tem mais isso, gente. Porque esta que vos fala já foi princesa da Cacau Fest. Mas eu tenho certeza que ela é a rainha. Porque teve uma injustiça no dia que eu fiquei torcendo e eu nem conhecia a Bruna. É verdade. E eu fui jurada. Não, gente. E eu votei nela e fiquei torcendo muito para ela ser a rainha, mas aí ela ficou como primeira princesa.
Mas ela é minha eterna rainha, né? E foi muito legal, porque depois a gente se reencontrou. Aham, Olha, depois de muitos anos, a gente É. acabou se encontrando. que legal. E aí foi muito engraçado quando a gente descobriu que ela era aquela menina que desfilou lindamente É na verdade. festa que de Cocal. Encontros. Encontros. Escolhas, gente. Escolha sua pra carregar. Toda quinta-feira tem episódio novo. Não esquece de ativar as notificações, hein? Tchau, tchau.